Beleza? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é, então as pessoas compram uma percepção. Então, não importa se o seu produto ele é maravilhoso, o seu produtinho é limpinho, tal, né? Tem, sei lá, tem capa bonitinha, né? Você foi lá, imprimiu, fez um livro, por exemplo, né? E seu livro é maravilhoso. Sei lá, meio que não importa, entendeu? Não importa porque se ele não é falado na mídia, se ele não é falado, ele não é comentado, por exemplo, vamos pensar no caso de um livro mesmo, né? Bom, um livro para aparecer, ele tem que aparecer o quê? Nas bancas, tem que aparecer em redes sociais, tem que aparecer em sites de busca como Amazon e o Caralho é 4, enfim. Né? Ele tem que ser reconhecido para vender mais. Senão, né, as pessoas não vão ter uma boa percepção do livro, o livro tem poucas notas, etc, elas não vão comprar. Não é assim que a gente compra, né? Se a gente for parar para pensar, é assim que a gente compra. A gente busca umas referências, a gente busca se o negócio presta ou não, e aí a gente vai montando uma percepção na nossa cabeça, montou a percepção, cara, parece bom, aí você vai lá e compra. E quantas vezes também a gente deixa de comprar alguma coisa pelo que os outros nos falaram, né? Você vai lá, você vai fazer, sei lá, uma viagem, você vai ou comprar um produto, aí vem o outro cara, não, cara, mas eu não acho tão bom, tal. Às vezes, cara, a pessoa que tá te falando isso nem sabe do que tá falando, essa é a verdade, né? Ela nem sabe muito bem do que tá falando, mas ela chega lá, não, eu acho que é muito bom, tal, já um amigo meu comprou, ou já usei, já comprei, não gostei, e etc. Cara, sei lá, né? Às vezes a pessoa só tem um gosto diferente do teu, e é por isso que ela não gostou do produto e para você ia servir muito bem. Então, o que eu quero dizer? No final do dia, a gente acaba vendendo mais pela percepção que a gente causa. Né? Pela percepção que a gente causa. Porque é uma percepção forte, o que ela é? Né? Ela marcou muito bem a cabeça das pessoas, né? Então, marca vem do conceito de marcar, né? É só você pensar num ferro quente que marca o rabo da bunda, aliás, o rabo, né? A bunda do boi. Então, aquele ferro quente que marca a bunda do boi, beleza. Uma marca, ela faz a mesma coisa com você, né? E quando uma marca, eu quero posicionar minha marca, o que você está querendo dizer na verdade? Eu quero tornar a minha marca, eu quero marcar a mente das pessoas numa posição diferente. Ou seja, quando você fala que você quer ter um bom posicionamento, você está falando que você quer ter bons diferenciais, né? Eu quero ter um diferencial dentro desse mercado muito eficiente comparado aos meus concorrentes, né? Então, no final do dia, marca e posicionamento é isso. Beleza. Né? Agora vamos para outro ponto aqui da conversa. Sobre a pirâmide alimentar. Seguinte, né? O que a gente tem que entender aqui? Pirâmide alimentar. Vamos lá. Antes de tudo, a gente tem que entender qual que é a função da propaganda, né? Então vamos lá, de novo, né? Você fez um livro, né? Tá lá, livrão maravilhoso, né? Pá, top, beleza? E aí você tem que fazer o quê, né? Bom, esse livro aqui eu tenho que propagá-lo, né? Eu tenho que anunciá-lo para o mundo. Então, o postzinho que tu faz aí no seu YouTube, no seu Instagram, no seu TikTok, sei lá que porra que tu usa, você está propagando uma informação, você está propagando uma ideia, você está propagando essa informação para que chegue no ouvido de mais pessoas, e essas pessoas têm uma percepção de você, né? É assim que é o negócio, beleza? Então, vamos lá. O livrinho, então, fiz o livro lá, né? Beleza? Eu fiz o livro, agora eu vou propagar esse livro, né? Eu vou levar esse livro aqui para outras pessoas. Então, eu preciso fazer propaganda dele, né? O que é propaganda, gente? É propagar uma verdade, né? A palavra propaganda vem do cristianismo de propagar as ideias da verdade. É uma palavra antiga. Só que, obviamente, hoje existe a propaganda que realmente diz a verdade e anuncia para o mercado os benefícios, as soluções, a experiência real de um produto. Como nós temos hoje milhares de produtos maravilhosos no mercado que graças à propaganda a gente os compra, né? Nós ou compramos. E obviamente há uma série de propagandas, felas da puta, né? Que acabam roubando nosso dinheiro. Você vai lá, você compra um negócio e é uma merda, né? A Shein é muito especialista nisso, né? Você vai lá, você vê uma foto muito bonita, né? Assim, caralho, esse produto deve ser pica. Aí você vai lá e compra o produto e chega na sua casa, é um rato morto. Enfim, o produto muito aquém daquilo que você comprou, né? Mas a percepção que foi gerada foi boa, ou seja, foi uma propaganda mentirosa, né? Ela foi uma propaganda de dissuasão,
Então ela é uma propaganda que a gente chama que há 3 tipos de propaganda, né? A propaganda branca, a cinza e a negra, né? Então, o que a gente tem que entender aqui agora, né? Eu vou fechar o conceito da propaganda, eu fechei o primeiro da percepção, o segundo agora da propaganda. A propaganda, então, ela tem a finalidade de propagar uma ideia, de propagar uma informação. É isso. Para qual finalidade? Você informa o público gera uma percepção e automaticamente, né, com a percepção gerada, fala assim, opa, peraí, isso aí é importante, né? Eu preciso comprar isso aqui, porque isso aqui eu preciso em casa, eu preciso na minha vida, preciso, enfim, né? É isso aí. Então, a gente tem aí no caso a propaganda cinza. A propaganda cinza já começa um problema, né? A propaganda cinza, ela tem o seu propagador, tá? O seu propagador ocultado. Então vamos lá, né? Aqui eu consigo ver, ó. Esse livro é de onde, ó? Esse livro é da editora Record, beleza? Eu consigo saber qual é a origem do propaganda ali da empresa, das pessoas que estão propagando essa informação, tá? Presta atenção. A propaganda cinza, o propagador, ele é ocultado, né? Ou ele é renomeado, ele é nomeado como outro propagador. Então, no caso, você não tem certeza da origem da informação. Essa é a propaganda cinza. E aí já começa um grande problema. Porra, porque se eu não sei quem está me falando isso, e caso eu compre e dê errado, para quem que eu vou reclamar? Já não tem como reclamar, né? Então esse é o primeiro problema que a gente tem na propaganda cinza, né? Então a propaganda cinza, ela tem a finalidade de dissuasão, de gerar dúvida no telespectador, né? Tem a finalidade de gerar dúvida no telespectador, né? Então isso é a propaganda de dissuasão, beleza? Então é isso que acontece, beleza? Então essa é a primeira coisa aqui que a gente tem que entender. Então vamos lá. Vamos lá. A outra coisa aqui que a gente tem que entender. Quando há muita propaganda cinza, há um problema e uma tristeza muito grande. E hoje o mundo está assim. Há muitas pessoas que falam que um produto é bom, que um serviço é bom, ou que alguma coisa é boa, e obviamente hoje nós não aprendemos mais a checar as fontes. Cara, mas qual que é a origem real disso? Qual que é a origem real disso? Né? E o que isso se articula, por exemplo, com a sua empresa? Cara, tudo, né? Em número 1, enfim, eu já vou fechar já para você ter as certezas ali de como é que se articula isso para sua empresa. Eu só vou terminar um ponto. E aí depois a gente tem a propaganda negra. Tá? A propaganda negra, ela tem uma finalidade muito clara de 100%, aí sim, oculta 100% quem é o propagandista, coloca um outro nome e faz com que toda a comunidade tenha uma percepção a respeito de uma informação que veio de um lugar, quando na verdade foi um inimigo que colocou essa propaganda no lugar. Você quer um exemplo maravilhoso disso? Política, porra, né? Se você vê como é que foi o governo ali do Bolsonaro, cara, só tomou porrada, independente do seu partidinho político, entendeu? Aí do seu hamster de estimação, do seu político de estimação, entendeu? Cara, só tomou porrada. De onde que vinha essa propaganda? Vinha da propaganda cinza e negra, ou seja, informações de origem duvidosa, que eram colocadas na mídia e, cara, independente se era verdade ou não, quem lia aquilo já tinha uma percepção ou uma pré-percepção a respeito do Bolsonaro. E aí depois, muitas vezes no jornal aconteceu isso, né? Ele provava que era mentira, o jornal, ele publicava lá na página 35 do Folha de São Paulo, uma errata com a fonte de número 2, lá, essa fonte foi errada, tal, não sei o que lá, mas o estrago já tinha cometido, né? A merda já tinha acontecido. Então o que as pessoas não entendem? Elas não entendem que a propaganda cinza e a negra, independente se ela for verdade ou não, uma vez colocada no mercado, ela já gera dúvida na cabeça do ouvinte. E a partir disso, o ouvinte ele já fica meio em cima do muro. Cara, compro ou não compro, vou ou não vou.
Bom, e o que isso tem a ver com aí com a nossa pirâmide alimentar, que graças a Deus caiu esta merda, né? Que já não funciona há décadas, aliás, nunca funcionou, né? Vamos lá, então vamos remontar a história, né? A pirâmide alimentar, ela teve as suas primeiras, tá? As suas primeiras, cara, a gente deveria comer assim, não sei o que lá, né? Há muitos anos atrás, desde 1852, se eu não me engano, em 1896, mais ou menos, nos Estados Unidos. E depois, obviamente, né, 1894, não lembro direito, né? E ela foi oficializada em 1972, tá? E olha só que interessante isso aqui. Como é que ela foi oficializada, né? Bom, vamos pensar na alimentação humana até então. Era rica em carne, queijo, ovo, cereais de vez em quando, porque não tinha sempre, né? Então presta atenção. Os cereais tinha sempre, aliás, não tinha sempre, por conta que a tecnologia da biologia, da alimentação, né, dos vegetais aí da vida não era tão desenvolvida, então não tinha nem geladeira, porra. O que tinha para comer era o quê? Cara, carne, ovo, né, um peixe fresco de vez em quando, uma carne fresca de vez em quando, né, um bacon, carne em conserva, muita gordura, e era isso. Não tinha todo dia ali frutas frescas, não tinha diariamente para você comer ali sempre vegetais, né? Tinha uma batata quando estava na estação e etc. Enfim, essa era a alimentação do homem antigo, né? Aqui eu não estou defendendo nenhuma tese nutricional, aqui eu não estou defendendo a dieta carnívora, que é a qual eu faço, aqui eu não estou defendendo a cetogênica, a baixo carbo, a alto carbo, pra puta que pariu dieta. Eu não sou nutricionista, entendeu? Mas o que vocês têm que entender é que, cara, se você olhar para o mundo passado e você usar 3 neurônios, você fala assim, é mesmo, né? Não tinha geladeira e não tinha tecnologia agrícola. O que sobrava para comer? O que era da estação, e acabou. E no inverno, nos invernos mais marcados, que por exemplo, na Europa, né, ali na parte norte dos Estados Unidos, no sul aqui da América também, né, o que tinha? O inverno é rigoroso, o que se tem para comer no inverno? Porra, no inverno não dá nada, bicho. Né, você vai comer bicho, que sai para caçar, você mata o bicho e come. Né, você tem carne em conserva, as carnes eram mergulhadas na gordura para durar mais, aí você comia aquele negócio. Né? Não tinha como você comer algo fresco, porque não tem, né? Beleza. Entendendo isso, essa era a alimentação do ser humano. Mais ou menos ali na década de 1800 e pouco, né? Os homens mais ricos do mundo começaram a aparecer, né? Então apareceu quem aí? Apareceu a família Rockefeller, né? Apareceu os Carnegie, que é o Andrew Carnegie, que foi o dono aí de a porra toda aí da indústria americana, esqueci o nome, a parte do ferro, né? Então ele tinha todas as linhas de trem, a coisa toda, enfim. E o Rockefeller ali também com petróleo e etc, a coisa toda. Bom, eles eram muito inteligentes, né? Para fazer dinheiro, obviamente, né? Não inteligentes, aliás, não bons em querer o bem para a sociedade. Né? Se você pega ali e lê um pouco sobre a história deles, ou você faz uma pesquisa aí profunda, um deep research aí em alguma AI da vida, você vai ver que os caras, né, tava meio que pouco se fudendo para a saúde das pessoas. Então, olha só, o que eles começaram a fazer? Né? Então, olha só, eu vou chegar na pirâmide alimentar aqui agora. Olha só que doideira isso aqui. Olha só que maluco. Eles começaram, então, a ter muita grana e começou a sobrar da indústria do petróleo muitas coisas que eram jogadas fora. Automaticamente, eles começaram a perceber que dava para fazer algumas coisas com esses resíduos que sobravam, né, do petróleo. Né? Beleza. E começaram a perceber que algo tinha que ser feito. Né? Eu não vou jogar fora isso aqui que está sobrando, esse resíduo. Iniciou então a primeira, né, iniciou então os primeiros remédios feitos, né, com base em petróleo. A primeira medicação, eu não me lembro qual era, mas ela foi feita com base em petróleo. Só que, porra, ninguém ia tomar petróleo. Então vamos lá, vamos montar.
o momento da época, né? O espírito do tempo da época. Qual que era o espírito do tempo da época? Porra, o espírito do tempo da época era muito simples. Era muito simples. Se eu tô doente, eu vou tomar um chá. Eu vou comer melhor. Eu vou pegar sol. Eu vou descansar. Eu vou beber mais água, né? A medicina, até 1800 e pouco, a grade curricular, né? A grade de ensino da medicina, ela trazia botânica, ela trazia várias ervas, ela trazia óleos essenciais. A medicina, ela tinha, quando você ia fazer a faculdade de medicina, você tinha várias frentes. Você tinha frente para aprender mais, para trabalhar com ervas, com óleos essenciais, com alimentação. Enfim, a medicina da época ali, do período de 1800, era essa a medicina ensinada nas faculdades. E aí, vamos lá, vamos cruzar os pontos agora aqui para apontar lá na pirâmide lá daqui a pouco. O que os caras fizeram? Bicho, vamos melhorar isso aqui? Vamos ganhar mais dinheiro? Vamos, beleza. Então o Rockefeller começou a patrocinar as faculdades de medicina de que forma? Existiam dezenas de faculdades de medicina na época e ele construiu os cursos ali dele e pediu para que a grade fosse colocado, né, no receituário também a receita do medicamento dele. Em troca disso, o que ele fazia? Ele patrocinava as faculdades e também ele patrocinava vários estudantes médicos para, obviamente, aprender no curso dele. Vou resumir a história que aí não fica difícil de, né, aí de entender isso aqui. Olha que doideira. Então, a partir daquele momento, as faculdades de medicina passaram a ter em sua grade de ensino uma matéria que também ensinava prescrição e aí, no caso, também eles ganhavam muito dinheiro para criar artigo científico, né, que comprovava a eficácia daqueles medicamentos, né, advindos do petróleo. Automaticamente, Rockefeller, multibilionário, o homem mais rico do mundo, foi colocando cada vez mais dinheiro. E o que foi fazendo? Ele foi sufocando as faculdades que ensinavam a medicina tradicional da época. Todas as faculdades da época quebraram. E o que ficou foi só o quê? Somente o ensino do Rockefeller. Então só existiu depois então artigo científico de medicamento dele, né? Porque a indústria farmacêutica é dele, né? Ele criou a indústria farmacêutica dele. Então olha só que interessante aqui o efeito da propaganda cinza, porque olha só, por trás estava ele financiando fortemente a indústria médica a vender medicamento que não curava, mas que vendia lá as porcarias dele. E na verdade quem estava fazendo a propaganda era o médico. Então você não sabia mais quem era, como eu falei aqui no começo, né? Você não sabia mais quem era o propagandeador real, né? Ninguém sabia que era de fato o Rockefeller fazendo aquilo. A galera, achava que era o médico passando algo que era bom. Só que era o cara financiando por trás, né? Então aqui a gente tem uma propaganda negra já praticamente. Aí a coisa foi evoluindo e os restos de petróleo também começaram a virar o quê? Aditivos químicos para o setor agrícola. E o setor agrícola começou então, uva, a fruta que tu tinha só em um momento do ano, agora você tinha o ano inteiro. Soja, que servia para um negócio ou outro, que aquilo lá é um veneno, começou a ter o ano inteiro, começou a ter tecnologia agrícola, que também os produtos eram dele. E aí o que aconteceu? Aconteceu que, simplesmente, cara, como é que eu vou vender mais grão? O povo aprendeu a comer carne, o povo aprendeu a comer gordura, o povo aprendeu a comer queijos frescos, o povo aprendeu a tomar água, o povo aprendeu a comer bem, porra. Como é que eu vou vender isso aqui? Vamos criar uma necessidade. De novo, o que acontece? Ele compra os médicos de novo da época e os nutricionistas da época e toda a mídia da época, mídia jornalística e etc. E aí ele começa a gerar diversos artigos científicos falando dos benefícios de comer planta, porra.
né? Você virou agora a caralha, né, de um periquito, né, que come planta. Você virou, sei lá, né, um bicho que come plantinha, né? Você virou um vegano, né? Então ele começou a gerar milhares de artigos científicos dizendo dos benefícios de ter um prato cheio de grãos. Arroz pra caralho, feijão pra caralho, né? Mato pra caceta. Então você virou um passarinho, você começou a comer alpiste, né? Que é comida de porco. Era batata, arroz, grão, era comida de porco, porra, pra engordar porco, pra matar o porco mais rápido. E aí, automaticamente, né, o povo foi ficando cada vez mais doente. E de quem é a indústria até hoje, agora, né, quem que são os maiores donos até hoje das indústrias de medicamento para emagrecer? Rockefeller. Porra. Pfizer, essa porra toda é deles. Então eles criam a doença e vendem um remédio que não cura e criam um ciclo muito louco, porra. Né? Maneiro, né? Enfim, aí a partir disso, até comentaram aqui, né, Will, você sabe que esse conteúdo é proibido em muitas faculdades. É claro que é proibido, porra, a faculdade é deles, eles que pagaram isso tudo para financiar, porra, né? Propaganda negra e propaganda cinza. Bom, aí vamos lá. E aí, então, vários artigos científicos foram gerados ali na época ali no ano de 1900, ali de 1900 até 1970, onde na Suécia, em 1972, aí a pirâmide alimentar estética nova, né? Nova, foi realmente criada e definida como a melhor forma de alimentação para um ser humano, né? O ser humano agora virou a porra de um pássaro. Né? Você vai comer grão, porra, você vai comer alpiste, né? Carne tem que comer pouco, porque entope o coração, gordura saturada entope o coração, a gordura, né, do ovo, a gordura da carne, você sabe aquela gordura da picanha? Corta e joga fora, aquilo faz mal, aquilo entope teu coração, dá ataque cardíaco. Porra, se eu pegar e se eu não for, aí vem, ó, eu tenho que fazer um recorte aqui agora. Presta atenção. A população mundial, inclusive você, porra, né? Você, eu tô falando de você, tá? Aprendeu a confiar numa fonte muito rápido. Então, se um médico chega e te fala um negócio, você confia na hora. Você acredita na hora. Você não vai para as fontes primárias. Você perdeu a habilidade de questionar e ir atrás. Então, olha só que maluco isso aqui, né? Olha só que maluco isso aqui. O que aconteceu? Aconteceu que as faculdades e todo o ensino também da época, porque o Rockefeller também mudou o ensino para que ele tivesse mais operários e não pessoas questionadoras. O cara era um gênio do mal, é o próprio capeta na Terra, né? Um gênio do mal. Ele criou, né, em 1800 e pouco também, as escolas que retirava o ensino, no caso que as pessoas tinham um diálogo. E aí começou somente o ensino onde o aluno não podia mais questionar. Tinha a sirene, que era horário para sair, e etc., que era igual das fábricas dele. E aí, no caso, então, ele criou o quê? Uma geração de operários que não questionam mais. Aí ele criou uma geração de médicos que falam aquilo que ele quer. E ele criou uma mídia que falava aquilo que ele queria. Então ele era o propagador da propaganda negra. Ou seja, ele se ocultava completamente, usava várias cabeças ali, e aí a propaganda negra virava uma propaganda cinza, porque tinha muita informação rodando, até virar uma propaganda branca. O médico X fala algo bom que você deveria comer, né, legumes. Enfim, vamos fechar aqui a linha de raciocínio agora. E aí tem um problema muito grande, né? Então aí a pirâmide alimentar, né, ela foi sendo aos poucos colocada no senso comum das pessoas. E se eu volto um pouco para trás, que é o ponto que eu queria falar, bicho, hoje ninguém mais questiona a fonte se é real ou não. Se você volta, sei lá, 70, 100 anos atrás, não tinha câncer quase, porra. Não tinha infarto quase. Mas agora tem um monte de câncer e infarto. Por quê? É alimentação. É só você, sei lá, fazer uma correlação de... Um idiota faz essa... Aliás, o idiota não faz essa correlação, né? Mas, enfim, né? Ok. Aí a gente vai para o último ponto aqui agora. Então, olha só, ele foi colocando por quase 50 anos, devagarinho, que as pessoas deveriam comer alpiste.
E de repente em 70 fica mundial esse negócio, ensinado em todas as escolas, que as pessoas devem comer arroz e feijão, o prato do brasileiro, porra! Carboidrato deixa a pessoa lenta e burra. Um operário lento, gordo e burro não questiona cacete. Não, ele não vai sentar no final do dia, caralho, eu queria ler Aristóteles. Caralho, eu queria ver como é que tá a minha vida. Caralho, eu quero praticar uma religião de forma séria. Gordo, a pessoa que ela sofre com excesso de peso, o que acontece? Ela não consegue raciocinar tão bem quanto uma pessoa que está em bom estado físico. Isso é biológico, porra. Não tô falando, você é gordo e tal. Não, porra. Tô falando de biologia básica, assim. Entende? A cognição de uma pessoa que tá forte e bem nutrida é muito maior do que a cognição de uma pessoa que tá desnutrida e gorda. Então eu crio uma geração de gente que é operária e que não questiona porra nenhuma. Com a pirâmide alimentar, eu retroalimento mais pessoas para as fábricas, eu retroalimento mais pessoas doentes para vender o meu remédio. E eu crio mais necessidade de gente estudando nas minhas faculdades. Ele pegou o ecossistema mundial inteiro de recursos básicos do mundo. É por isso que a família mais rica do mundo até hoje está no poder até hoje. Bom, então a pirâmide alimentar, né, graças a Deus, então ela caiu, né, porque o Trump começou a olhar um pouco para isso. O governo dos Estados Unidos começou a olhar um pouco para isso. Obviamente eles entendem sobre isso tudo que eu estou falando muito melhor aí do que eu. Eu não vou dizer muito melhor, mas tão bem quanto eu. E é isso, né? E ele entendeu, caralho, eu tenho hoje uma nação americana, eu tenho um exército, né? Então simbolicamente eu tenho um exército de obeso. Como é que eu confronto a Rússia? Na Rússia, a alimentação é bem melhor. Não pode entrar lá um monte de aditivo químico. Mais de 1.200 elementos químicos que tem na comida do americano não entra na Europa. O russo é muito mais saudável que o americano. E é a própria Rússia que incentiva essa porra também junto lá com o governo mundial, essas merda toda. Bom, o ponto aqui que eu queria chegar é que, bicho, não importa se o seu produto é maravilhoso ou não. Como você acabou de perceber, o que importa é a percepção que é gerada através das pessoas que você compra e, obviamente, você pode pedir para pessoas falarem bem do seu trabalho e, se ele for bom, elas vão falar. Mas você pode fazer o oposto também. Você pode pedir para as pessoas falarem bem do seu trabalho quando é uma merda. Quer um exemplo básico? As bets fazem exatamente isso, né? Pega um monte de influenciador famoso e pede pro cara falar bem daquela merda. Né? Então, decora isso para você ir embora feliz para casa. Não vence o melhor produto ou o melhor serviço, vence a melhor percepção. Essa é a guerra de percepções. Esse é o jogo de ter uma empresa. Então, se você quer ter uma marca bem posicionada, você precisa, né, remover os ruídos dela. Removendo os ruídos, você consegue comunicá-la bem e gerar essa percepção na cabeça dos outros. Né? Porque enquanto você não sabe disso, o mal sabe e usa muito bem. Beleza? Enfim, só para concluir o raciocínio do Trump, ele mudou a pirâmide simplesmente para ter uma geração ali mais saudável e que consiga ter boas pessoas para o seu exército e gente mais pensante e gente mais forte, porque a testosterona baixa, aí da testosterona baixa vem progressismo, vem cara mais afeminado, vem mulher mais maluca, aí vem LGBTQI+, muito mais forte, causa todo esse distúrbio hormonal que também foge com a população e deixa a população interna mais fraca. Cavalo de Troia, é o que a Rússia faz com o Ocidente. Beleza? É isso. Gente, seguinte, se vocês quiserem uma análise de posicionamento da marca de vocês aí, é só você comentar e eu quero, tá? Hoje eu e o meu time, nós analisamos a percepção que a sua marca está passando, né? Então, quero que você comente eu quero aí agora para você receber uma análise de posicionamento, beleza? Então, eu quero que você comente aí embaixo aí, eu quero, para que você receba uma análise de posicionamento minha e do meu time aqui, para a gente ver quais percepções estão sendo geradas lá dentro do seu Instagram, né? Lá dentro da sua marca.